Bom, pessoal, aqui é o professor Rafael e nós vamos falar um pouco agora sobre a luz visível, é o assunto dessa semana. A ideia de hoje é comentar um pouco, relembrar um pouco alguns conceitos sobre a luz visível e falarmos um pouco também sobre diferentes fontes de luz e como a luz se propaga no ambiente. Como eu falei, nosso assunto é luz visível e a luz visível ela faz parte do espectro de ondas eletromagnéticas, então ela faz parte do conjunto de ondas eletromagnéticas. O que diferencia a luz visível de outros tipos de onda desse espectro, como as ondas de rádio, como os raios-x, como a luz ultravioleta, é o comprimento da onda. A luz que para nós é visível, ela tem um tamanho mínimo e máximo de comprimento de onda. Nosso olho é capaz de perceber ondas eletromagnéticas que têm o comprimento de onda entre 400 e 700 nanômetros. Então, é uma fração bem pequena do metro. Então, essas ondas são bem curtas e é uma variação pequena, uma diferença entre o mínimo e o máximo de apenas 300 nanômetros. Outras ondas, outras frações do espectro de ondas eletromagnéticas podem ter comprimento de onda muito maior do que isso, atingindo até metros de comprimento, como também serem muito menores do que isso. Os raios gama são bem menores mesmo. Então, o que vai definir se uma luz é visível ou não é o comprimento de onda, o fato dela ser uma onda eletromagnética, ou seja, aquele tipo de onda que não depende de um meio para propagação e, no caso, o comprimento de onda dela tem que estar entre 400 e 700 nanômetros. Nós chamamos de fonte de luz qualquer objeto que forneça luz, qualquer objeto que emita luz, que ele produza uma luz e essa luz seja espalhada no ambiente. Objetos que têm essa capacidade são chamados de corpos luminosos. Eles brilham por si só. Essa luz pode surgir por diferentes meios, por reações químicas, como a combustão, por interações entre átomos, também reações químicas só que mais complexas, como a fusão de átomos, que é o que ocorre nas estrelas, como o Sol, até mesmo por absorção de luz e depois eliminação futura, como é o caso dos objetos fosforescentes. Então, um objeto que brilha será chamado de luminoso, porque ele emite luz. Para nós podermos enxergar um objeto, ele precisa ser luminoso, brilhar sozinho, ou então ele precisa ser iluminado por alguém e ser capaz de refletir a luz que ele recebe. Então, um objeto luminoso ilumina o ambiente. Os outros objetos que são nesse ambiente que não são luminosos, ou seja, eles são iluminados pela luz de alguém, eles vão refletir essa luz. E essa luz refletida chegará até nossos olhos e nós a perceberemos. Claro, a perceberemos se ela chegar até nossos olhos naquele comprimento de onda que foi definido, entre 400 e 700 nanômetros. Se por um acaso um objeto refletir uma luz, uma onda eletromagnética, com comprimento de onda maior do que 700 nanômetros ou menor do que 400 nanômetros, nós não vamos enxergá-lo. Aqui como funciona? O objeto luminoso, ele é percebido por nosso detector de luz, nossos olhos, diretamente, e a luz que ele produz ilumina outros objetos, e esses objetos que foram iluminados refletem a luz na nossa direção, e isso nos permite enxergar. Então, nossa visão depende da luz para funcionar, para enxergarmos os próprios corpos luminosos e também enxergarmos os objetos que são iluminados pela luz deles. A propagação da luz é o movimento da luz no ambiente, partindo da sua fonte e indo em direção a todos os pontos do ambiente, inclusive até onde nós estamos, onde nosso sensor de luz está. E aí, enquanto a luz se propaga, enquanto ela se espalha no ambiente, ela vai atravessando os diferentes meios, diferentes locais. O meio é um ambiente diferente para a luz. E toda vez que a luz passa de um meio para outro, ela pode sofrer distorções. Normalmente ela sofre a distorção. Esse processo chama refração e nós vamos estudá-lo mais para frente. Aqui a ideia é reconhecer que diferentes materiais causam diferentes distorções nos raios de luz. Um material transparente, um meio transparente, é aquele que vai
permitir a passagem da luz, por mais que ela sofra um desvio, esse desvio não vai desalinhar os raios de luz. Então, a luz que iluminou essa borboleta e atravessou um meio transparente, nós vamos conseguir ver a borboleta tal qual como ela era. Talvez numa posição um pouco diferente, mas mantendo o mesmo formato, o mesmo padrão de cores. Quando isso acontece, nós falamos que isso é um meio transparente. Um meio translúcido é aquele que vai permitir a passagem da luz, só que ele vai causar uma distorção na direção dos raios, né, luminosos. E isso, para quem vai perceber a imagem, causa uma distorção grande nela. É o que acontece, por exemplo, na neblina, ou quando a gente observa uma sacolinha de plástico daquelas de mercado, que ela não é, ela é escura, né? Mas você consegue enxergar que tem algumas coisas dentro da sacola, mas não tem certeza do formato, das cores exatas de cada um deles. Isso acontece porque a luz consegue atravessar aquele material, só que ela sofre distorções grandes. Então, os raios de luz são posicionados, eles saem numa posição bem diferente do que eles entraram. E isso nos permite enxergar apenas parte da luz que atravessou esse objeto. E ainda existem os meios opacos, né, que são os meios que bloqueiam totalmente a luz. Então, a luz que a borboleta estava refletindo foi bloqueada por esse objeto opaco, ele não permite que a luz o atravesse. Então, quem está do lado de cá não consegue perceber nada, né? Os raios de luz não conseguem passar por esse meio e chegar até o olho, né? ou o sensor de luz, o receptor. Então, de acordo com a capacidade dos raios de luz atravessarem esse material com diferentes níveis de distorção e até não atravessarem, nós podemos chamar os materiais de transparentes, translúcidos ou opacos. A formação das sombras, ela está bem relacionada, né, intimamente relacionada à existência de objetos opacos, de corpos opacos. Aqueles corpos são corpos que não vão permitir a passagem da luz. Então, em uma outra superfície, que está denominada como anteparo, a região que não recebeu a luz vinda da fonte de luz, por conta da presença desse corpo opaco, vai ser o que nós denominamos de sombra. E aí a formação das sombras, ela vai depender muito do tipo de fonte de luz. Quando é uma fonte de luz pontual, né, uma fonte de luz que é pequena demais, ou uma fonte de luz que está muito afastada do objeto e do anteparo em questão, a gente vai considerar como uma fonte pontual. O que isso significa? Que todos os raios de luz, né, que provêm dela vai vir como se fosse o mesmo ponto. Então eles vão seguir todos um caminho comum. Isso vai criar uma sombra muito nítida. Quando a fonte de luz é extensa, aí a formação da sombra, dos pontos sombreados, fica um pouco diferente. Porque os raios de luz que saem das extremidades da fonte de luz vão percorrer caminhos um pouco diferentes. Isso cria uma região onde nenhum raio de luz atinge, que continua com o nome de sombra, mas cria espaços onde parte do raio de luz acerta. Nesse caso, essas regiões ganharão o nome de penumbra. Então, existem, no caso, né, quando trabalhamos com fontes de luz maiores, a formação da sombra e também da penumbra. Bom, era isso que eu tinha separado para vocês, né, para explicar para vocês, é o conteúdo da nossa semana. Espero que o vídeo seja útil, né, espero que vocês o vejam e que vocês respondam e tenham um bom rendimento na atividade da semana. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.